Tem um tipo de habilidade que você não aprende em curso ou faculdade nenhuma. O único capaz de ensinar essas habilidades para você, se você estiver sensível, é o risco. E ao longo do tempo eu fui entendendo como o risco pedia algumas habilidades que são habilidades meio invisíveis. E não, eu não estou falando de hard skills como editar um vídeo, negociar um contrato. Eu tô falando de habilidades realmente invisíveis, que mudam a maneira como você enxerga o mundo e principalmente a forma como o mundo enxerga você. E quero mostrar para você como é que eu tenho vivido essa carreira, essa jornada muito louca que é empreender no Brasil, empreender no interior do Mato Grosso e empreender no audiovisual. Então, espero que você goste. Bora! Se você não me conhece, eu sou o Sam. Fundei aqui em Primavera do Leste, no interior do Mato Grosso, uma produtora e agência, a Beza. Desde então eu tenho convivido com empresários de diferentes segmentos e eu tenho experimentado semana após semana diferentes desafios empreendendo. É prazo, é cliente, é contrato, é risco, é OPEX, é CAPEX, são palavras que você vai aprendendo no decorrer da jornada. Se você pensa que empreender é crescer um negócio, é apertar alguns botõezinhos e de repente ver a sua vida e o seu saldo bancário mudar ou ser melhor visto pela sociedade, você está muito enganado. Na verdade, empreender é muito mais um laboratório que treina o seu caráter, te atesta, te exprime assim o melhor e o pior suco que você tem lá dentro, que testa e às vezes reprova o seu comportamento e que acima de tudo mexe no seu cérebro, o cérebro de um empreendedor. E fontes da minha cabeça estão falando isso, é que é bem diferente do cérebro de uma pessoa ali que tem uma vida muito previsível, muito comum, porque o empreendedor está lidando todo dia com risco, todo dia não, todo turno, toda hora. Se você colocou o seu negócio para rodar, seja ele um negócio que fatura 20, 30 ou um negócio que fatura como o nosso, você está vivendo na margem do risco, no precipício chamado risco. E é nesse exato ponto que empreender te ensina algumas habilidades que são invisíveis. A primeira delas, eu diria que é o reframing, ou a reinterpretação, ou moldurar de outra forma. Como é que eu descobri que essa habilidade é muito importante? Quando eu passava a conversar com clientes ou enfrentar situações e eu precisava sair das conversas com decisões que fossem favoráveis, não só para o cliente, mas também para a minha capacidade de entrega à época. Então, com o tempo, eu fui melhorando a minha capacidade de reinterpretar a posição do cliente ou o fato que eu apresentava para ele. O reframing é, na verdade, um ângulo de um mesmo fato que você coloca para o cliente e que isso, por ser uma perspectiva diferente, faz ele entender que existem coisas que ele não estava vendo e coisas que você está vendo. Essa habilidade de propor reframing, de pegar uma situação, um fato e colocar ele de uma maneira diferente, é uma habilidade muito, muito relevante para quem empreende. Porque você precisa de reframing para você falar com o seu time. Você precisa fazer reframing. Às vezes um cliente vem para cancelar um contrato e você não pode perder aquele contrato. Então você tem que fazer um reframe disso. A habilidade de construir reframing sem parecer uma negociação infinita sobre quem tem razão é uma habilidade invisível muito relevante. Porque se você tem a capacidade de ler os fatos e rapidamente dar uma resposta, você tem capacidade sim de fazer reframing. Então eu diria que como empreendedor, o reframing é muito importante. Cara, uma segunda habilidade invisível que essa é muito perigosa, porque eu descobri com o tempo que a minha maneira de comunicar, de falar, gera um efeito halo. Se você não sabe o que é um efeito halo, o efeito halo de auréola, né, aquele negócio meio angelical, é um efeito que acontece quando uma habilidade forte que você tem contamina suas outras habilidades que não são necessariamente tão fortes. O efeito halo tem essa capacidade de pegar a impressão que você projeta na sua habilidade mais forte e espalhar para as outras habilidades. E aí você acaba tendo ali uma contaminação que faz o seu nível de percepção, as pessoas te percebem melhor, porque elas pensam que aquela sua habilidade muito boa também é uma habilidade nos outros segmentos, nas outras fases, nas outras áreas da sua vida. E o efeito halo, na minha jornada aqui, é um efeito da minha comunicação. Falo bem e as pessoas confiam nessa habilidade como âncora das outras. E aqui tá o perigo, sabe? Com o tempo eu fui entendendo que isso é bom, porque isso abre muitas portas para você, e eu sempre digo isso
para as pessoas que a percepção é muito importante e controlar a percepção é muito importante. Só que com o tempo eu fui entendendo que a comunicação gerando esse efeito halo acabava criando expectativas que eu não sabia que esse cliente tinha ou que esse parceiro tinha e que eu não tinha necessariamente a capacidade de entregar isso. Por mais que eu me comunico bem, eu fale bem, eu defenda uma ideia com propriedade, ainda que talvez eu não conheça tudo sobre ela, essa comunicação assertiva, envolvente, gerava um efeito halo que lá no longo prazo ela pode ser prejudicial. E foi aí que eu entendi, mas com o tempo eu fui percebendo que era muito importante me cercar de pessoas que vissem os ângulos que eu estava enxergando com mais criticidade e fazendo as perguntas desconfortáveis para mim, porque se a minha comunicação é uma âncora e eu acabo espalhando esse efeito positivo que ela causa nas outras habilidades, eu poderia e posso, né, frustrar alguém, acabar não entregando um contrato, um escopo. É muito importante você entender qual que é a sua habilidade âncora e como é que ela espalha-se, como é que ela faz as outras habilidades parecerem mais fortes, beleza? Essa aqui é a segunda habilidade invisível que faz muito sentido para mim. Terceira habilidade, e essa é muito interessante. Com o tempo, eu fui entendendo que a minha capacidade de visão não é útil quando não se torna a capacidade de execução. Ver é muito bom, enxergar é muito bom, mas só enxergar não é a experiência completa. Meio que caí ali num método de transformar a visão em execução que eu chamo hoje de engenharia reversa. Então eu pego a meta, o sonho, a ambição, o desejo e eu faço uma decomposição disso. Parece até muito óbvio. Para mim sempre foi muito empírico, muito intuitivo. Você pegar uma habilidade, pegar uma meta, você fazer uma decomposição camada por camada, camada por camada, camada por camada, até o seu estado presente hoje. Mas essa capacidade de engenharia reversa, o fato de eu saber fazer engenharia reversa, faz com que a minha comunicação seja uma comunicação mais confiável ainda, porque quando eu falo, e eu já falo depois de ter feito a decomposição de tudo isso, a fala parece muito palatável, muito fácil, muito acessível. A pessoa consegue visualizar o passo 1, passo 2, passo 3, passo 4, fase 1, fase 2, fase 3, fase 4. Essa habilidade de faseamento, de montar muito rapidamente frameworks mentais aplicados a como atingir determinado objetivo, é uma habilidade invisível muito poderosa. Principalmente quando você está lidando com ambições, com desejos pessoais seus, ou do seu time, ou das pessoas ao seu redor, principalmente dos seus clientes. Então, quando é que eu comecei a refinar esse negócio? O cliente vinha para falar sobre um problema de percepção de marca que ele tinha e eu construía de trás para frente o que ele precisava fazer. E aí a gente ia construindo uma campanha de comunicação muito intuitivamente, de maneira que depois de 6 meses, depois de 1 ano, ele se via com reconhecimento de marca. Foi aí que eu vi o poder dessa habilidade invisível chamada engenharia reversa. Quarta habilidade invisível, e essa é ainda uma habilidade em fase de modelagem, que é a habilidade de decidir sob incerteza. Cara, no fim do dia, empreender é tomar as decisões. Só que seria muito tranquilo, né, empreender se você decidisse sob certezas. Ah, não, eu tenho certeza de que o dólar vai subir ou vai baixar, eu tenho certeza de que o meu cliente vai ficar satisfeito com essa entrega. Só que não existem certezas. Não existem certezas quando você empreende, você só tem risco, porque tudo é incerto. O risco vem e é proveniente desse cenário de absoluta incerteza, porque nada é permanente. Hoje você está por cima, nós somos uma produtora aqui no interior do Mato Grosso que fatura mais 7 dígitos ano. Isso era impensável há 5 anos, há 10 anos. Então tudo que aconteceu foram decisões sob incerteza, e o que me ajudou a me mover nesse cenário foram os 2 Cs, coragem e critério. Tem que ter coragem, cara. Se você não tiver coragem, não seja um empreendedor. Não seja, tem que ter muita coragem. E uma coragem que envolve, primeiro, né, finanças, coragem que envolve tempo, coragem que envolve sacrifícios, renúncias, dificuldade, reputação. Tem que ter coragem para empreender. Porque tem muita gente corajosa quebrando a cara e tem muita gente corajosa criando negócios que morrem em 6 meses, 1 ano, 2 anos. Coragem precisa ser acompanhada de critério. Existem batalhas que você não pode entrar. Se você entrar mesmo para bancar o corajoso, você vai morrer, você vai perder essa batalha. Tem que ter critérios. Você precisa desenvolver bons critérios. E essa também é uma habilidade. Não deixa de ser uma habilidade invisível, que é a sua capacidade de arregimentar a sua coragem sob critérios claros. E por fim, a última e quinta habilidade invisível, construção de gente. Construir pessoas.
E pela maneira como eu sempre vivi minha vida, de que a minha vida sempre seria vivida liderando pessoas e construindo pessoas. Mas eu nunca imaginei que Deus faria eu aprender sobre isso empreendendo. Mas Deus me deu um laboratório chamado empreendedorismo. E aqui na Beza nós temos um time direto, 12, 14 pessoas, certo? E cara, que desafio é construir gente, construir pessoas. E essa é uma habilidade invisível muito poderosa, porque é essa habilidade que define a sustentabilidade do que você está fazendo. Então você está colocando coragem todos os dias, você está vivendo sob risco, sob incerteza. Só que de nada adianta isso se você não tem capacidade de construir pessoas, construir gente. E construir gente não é dar habilidades, não é dar ferramentas. Construir pessoas é reunir essas pessoas em torno de uma visão. O que é que elas estão enxergando para a vida delas e como você faz com que o trabalho seja um meio, um caminho, uma ponte para que elas vivam o melhor delas. Construir gente é você reconhecer no outro o que o outro nem ele está enxergando, nem ele está vendo. E não é que isso dependa de você. Você não é o cara responsável por isso. Você é o cara que contribui com isso, porque o ambiente que você constrói deve fazer isso. Mas acima de tudo, você está ali, o ambiente está ali, mas a pessoa tem que comprar o que você está vendo nela que ela não está vendo. E essa habilidade de construção de gente, uma habilidade invisível. Essa habilidade invisível é a habilidade que permite você construir coisas que vão durar. Porque se você constrói, e esse é o problema da ascensão, e nós tivemos uma ascensão muito rápida, e essa ascensão rápida é muito perigosa, porque ela dá a sensação de que tudo está pronto, é tudo feito. Esse é o seu novo status quo. É aqui, você vai ficar aqui. E não é. Porque se você não constrói pessoas, se você não constrói gente, isso não dura. Você cai, tudo desaba. A sua capacidade de construir gente, a sua habilidade de construir gente é o que faz as coisas serem sustentáveis. Porque gente forma gente. E é isso que eu venho aprendendo, às vezes, as duras penas sobre o empreendedorismo. E acredito que essa última habilidade, a quinta habilidade, é a habilidade que Deus mais usa para falar comigo. Esses dias eu estava fazendo devocional com minha esposa e a gente deu lá um salmo de Davi. Bendito seja o Senhor, rocha minha salvação, que treina as minhas mãos para a guerra e adestra as minhas mãos para a guerra e treina os meus dedos para a batalha. E ali eu entendi que Deus está sempre se envolvendo com as nossas vidas para nos treinar, não para confrontos, para nos destruir ou não pela violência. Deus tem feito tudo isso na minha vida através do empreendedorismo para que no fim do dia eu chegue em casa e eu agradeça a Ele, porque mesmo sendo muito arriscado, muito incerto, muito difícil, muito ingrato, é um treinamento. Cara, o que seria de Cristiano Ronaldo, o galáctico, o melhor jogador do mundo, se ele não tivesse bons treinadores, acima de tudo, se ele não tivesse a percepção, a mentalidade de sempre querer ser melhor. Não melhor para competir, melhor porque ele acredita que ele pode ser melhor. Cara, é esse entusiasmo, essa inquietude que eu vejo Deus falando na boca de Davi. Deus está sempre treinando a gente. Essas habilidades invisíveis mudaram a minha vida. E eu acredito que se você colocar uma delas em prática, ou inclusive descobrir as habilidades invisíveis que você está manifestando enquanto empreende, eu tenho certeza que a sua vida vai ser diferente, a vida das pessoas que estão ao seu redor vai ser muito diferente. Se você gostou desse vídeo, gostou desse conteúdo, quer ver mais conversas assim nesse canal, eu preciso saber. Coloca aqui nos comentários o que você achou desse conteúdo, o que você achou dessa mensagem, o que você achou dessas habilidades. Tem alguma dessas habilidades que você tem? Inscreva-se no canal. Até a próxima. Tchau, tchau.